Olá, sou o Pablo Costa, então vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, com alguns questionamentos relativos à interpretação, né? Então, o nosso autor ele levanta alguns, dentre vários, né? Várias dúvidas que pode ter, vários questionamentos que podemos ter. Hoje trouxemos algum aqui para a gente falar um pouco, né? Então vamos lá. Interpretação superficial, interpretação profunda, né? Muito bem. Muitas vezes o que acontece? Pode-se querer valorizar uma interpretação profunda, achando que essa sim é a interpretação que é boa, essa sim que é a interpretação que provoca mudanças, mas ele vem trazer esse detalhe, trazer essa informação de que muitas vezes a interpretação superficial ela é muito importante, porque é aquilo que já está prestes a tornar consciente, que está na superfície, né? E nesse caso nós não podemos confundir interpretação superficial com interpretação supérflua, interpretação sem valor, né? Mas e sim a interpretação que já está ali pronta para ser transformada para o inconsciente, para ser carregada, né? Que já está mais próxima. Entre outro questionamento, ele traz até uma palavra de outra língua, né, que é de porre ou de levare, né, que a de porre seria comparado ao pintor que coloca algo, né, e a de levare, na verdade, seria um escultor que está retirando algo, né. E aí, dentro desse questionamento, nós temos também uma valorização em, em retirar algo, né, sempre estar retirando algo de dentro da pessoa para que ela possa tornar um conhecimento, né? Mas importante ressaltar que ele traz aqui para nós é que o de porre muitas vezes também é importante o colocar. Claro que ele concorda que não se trata de uma sugestionabilidade no cliente, né, que você vai forçar algo, mas não. É muitas vezes colocar algo, preencher um vazio, né, preencher, trata-se de preencher o vazio ou mesmo repor algo que está faltando, que foi perdido no meio do caminho, né? E é interessante que o autor coloca que por mais que uma observação dentro desse questionamento, por mais que o psicanalista, né, cuide de todo, cuide de tudo o ambiente para que não haja, né, essa imposição de algo, sempre vai haver, né, por mais que você cuide de todas as regras, todos os detalhes, sempre vai haver algo que você vai passar para a pessoa que é seu, da sua ideologia, da sua concepção, né? Outra questão importante, interpretação ou atividade interpretativa, né? Fica essa pergunta. Primeiro, ele coloca, na verdade, a pergunta que é para poder, não é uma pergunta, né? Na verdade, é para distinguir, é que possamos distinguir. Tá, interpretação. Interpretação trata-se de tornar consciente, né? Tudo aquilo que ainda não está consciente vai ser tornado consciente, vai ser trago a uma luz, né? Vai ser mostrado ao paciente nesse momento. Então, isso é o processo da interpretação. Já a atividade interpretativa é todo o exercício do psicanalista de trazer, né? Então, já é um campo maior, já é uma atividade bem maior, né? Porque é todo o exercício que ele faz de observação da postura, do corpo, das falas, né? De todas as atividades que está relativa a esse tornar a ser, né? Digamos, a interpretação é o tornar a ser, mas antes disso, há toda a atividade interpretativa que vai chegar ao tornar a ser, né? E aí, vamos lá, conteúdo ou defesas? Tem outro questionamento, né? O interessante é que a interação, a interpretação, ela vai acontecendo sistematicamente. Então, não dá para a gente criar uma regra ou engessar algo de falar assim, tá, o conteúdo, algo ali que tem as pulsões, né, as fantasias inconscientes e tudo que mais que a pessoa traz, eu vou agora eu vou me atentar somente a isso. Ou as defesas, né, todo aquele processo de defesas que a pessoa traz para que não quer revelar, né, todos os mecanismos de defesa que tem para que o que está cômodo, o que está no consciente fique lá, né? Infelizmente não dá para a gente separar isso, porque tudo acontece simultaneamente. O mais importante é criar essa neurose de transferência, estar atento a tudo e ter essa sensibilidade de trazer o que é importante ali, de observar o que realmente vai ter relevância no momento, né? Então, é um estar atento, né? É um estar observando, né? E sempre criando e rapidamente tendo esse processo de levantar um questionamento, continuar observando, viu que não é válido,
se livra dele e vai para o próximo, né? Não vamos ficar presos a nada, né? Então isso é muito importante. Interpretar sistematicamente no aqui e agora comigo, né? Então ele traz essa questão aqui, porque muitas vezes a gente fica preso, porque nem tudo é interpretação, apesar de tudo haver interpretação, a gente não pode apenas levar em consideração a interpretação, né? Ou até mesmo, por mais que tudo haja transferência, achar que tudo é transferência e tudo que está acontecendo ali você já vai colocando, e ele traz um relato de que isso, né, esse sistema aqui agora comigo, muitas vezes por parte do psicanalista, muitas vezes é algo da questão narcisística do analista, de que ele quer apenas mostrar que algo que ele está observando ali agora está certo e vai colocando, vai sim analisar de forma muito rápida, né? E então a palavra-chave para esse questionamento aqui é equilíbrio, né? Equilíbrio, atenção e perceber que todo o processo, né? A pessoa que está ali, ela está num processo, né? E que muitas vezes esse aqui agora comigo é muito melhor dar um tempo, respeitar esse processo e verificar se a pessoa de fato está preparada para todas aquelas percepções que o psicanalista tem, de que sair, né, comprovando, mostrando, olha, né, aqui, pá, é isso, é aquilo, é isso, é isso. Né, e então, como ele fala, meramente nesse caso, quando o analista faz muito isso, é empobrecedor e meramente quer alimentar o narcisismo, né, o seu próprio narcisismo, de que quer comprovar algo, de que sei. Então, é um equilíbrio, respeitar o processo do outro, estar atento ao outro, né, de se ele realmente está preparado para receber aquilo que você já percebeu naquele momento, naquele instante, né? Então é importante estar atento a isso ao outro, né? Tem relevância a pessoa real do psicanalista? Então é muito bom que com essa evolução nós estamos percebendo que não se trata mais de, por exemplo, o psicanalista estar ali presente, observador, né, e o agente é o paciente, o cliente, né, como preferir. Mas, na verdade, o olhar que ele prefere, o autor prefere trabalhar, é o que existe um campo analítico. E uma vez que a gente fala de campo analítico, é uma interação onde tanto o paciente-cliente como o psicanalista, eles são agentes dessa transformação. Ambos é uma via de mão dupla que acontece a todo momento, né? Então, claro, sim, a pessoa tem relevância, sim, a pessoa do psicanalista vai ter muita relevância, né? O modo de como ele fala, tudo, até mesmo as suas ideologias ou a sua forma de pensar já está influenciando inconscientemente, se tratando desse campo, do outro lado também, né? Então, a sua postura, tudo vai ter uma influência, né? De como ele olha de como ele olha a cura, de como ele tem um conhecimento do processo, de como ele vai trabalhar esse processo e suas ideologias, enfim, toda a sua bagagem, tudo o que ele vai fazer essa influência nesse processo, nesse campo, né? Vai ter interação e vai ser um agente nesse campo. Então, e aí nós temos uma outra questão. Importa o estilo pessoal do psicanalista? Né? Então, como nós vimos falando, né, da pessoa real, e agora nós vamos falar do estilo. Sim, o estilo importa. E ele, diante de muitos estilos que ele vem trazer para nós aqui, para a gente observar, dentro de muitas coisas, dentro de um estilo que pode empobrecer, que pode trazer problemas, nós temos aqui uns pontos, né, uns pontos chaves, né, dentre muitos, para que a gente possa estar atento a não fazer isso, né, para que possa estar observando essas questões, né? E a primeira questão em relação ao estilo, ele traz aí esse estilo super egóico, né? O que se trata é aquele estilo no qual lá no fundo, né, ou seja, disfarçadamente, de alguma forma ali escondida, oculta, o que está acontecendo são cobranças, né? São, na verdade, imposições e cobranças ali no cliente, né? Então é importante estar atento a isso. Outro ponto é esse estilo pedagógico, né? Esse estilo pedagógico que ele traz são, na verdade, ele quer relatar que é uma questão de são verdadeiras aulinhas, que no fundo, você quer passar passar algo, né, de forma de aula, né? Ensinar algo ao cliente paciente.
E ele traz também esse estilo doutrinário, onde, por meio da retórica, né, por meio de toda uma fala, de todo um processo, né, da pessoa que tem uma eloquência, que tem um conhecimento, que está do lado, busca o quê? Impor, né, impor algo, impor uma nova informação, impor uma nova forma de lidar, né, e que é um perigo muito grande, né? E que muitas vezes a questão desses estilos estar aqui para a gente é muito importante, porque muitas vezes isso pode ser feito, tudo isso pode ser feito de uma forma que não se perceba. Então é importante também o psicanalista fazer essa análise, né? E ele traz também esse estilo deslumbradora, né? Esse estilo aí ele vem tratar de que a luz, o foco principal está no psicanalista, né? Ou seja, está tirando a luz, por isso que ele chama deslumbradora, porque está deslumbrando, está tirando a luz da onde deveria ser, que era o cliente, o paciente, né? E está trazendo para si a luz. Por quê? Porque nessa postura aqui, o foco principal são as minhas interpretações, o foco principal são eu provar que eu estou correto, eu demonstrar que eu estou correto acima de tudo, e não buscar essa compreensão e não buscar um olhar mais voltado, essa luz voltada mais para o cliente, o paciente, né? E aí também tem esse outro estilo que ele colocou aí para nós, ping-pong. O que seria esse ping-pong, né? Esse vai e volta, essa batida muito rápida, né? Pá, tá, de um lado e do outro. Então é importante, então o cliente coloca uma questão, você já coloca uma resposta e ele já bota outra, e não há um espaço de tempo onde não se dá um espaço nem para o cliente paciente ele ter uma reflexão, né? Ele ter uma elaboração daquilo que foi falado, e muitas vezes também do outro lado o psicanalista, de forma dele lidar, ele responder isso também de forma tão rápida, né? Ele também não fez uma elaboração, não elaborou melhor, ou até mesmo muitas vezes ele não deixou ali também aquela ansiedade trabalhar na pessoa, ou até mesmo nele, né? Muitas vezes essa ansiedade de querer responder algo, ou a imposição de que eu preciso responder logo, porque eu não posso deixar ele no silêncio. E aí muitas vezes esse momento de silêncio, esse momento é importante. Então é algo que a gente, para ficar atento também a tudo isso, até mesmo para que o psicanalista ele possa fazer uma elaboração melhor, ele possa reavaliar aquilo que ele ia falar, mas espera aí, vamos lá, deixa eu fazer uma revisão aqui rápida, deixa eu pensar aqui um pouquinho tudo que ele me trouxe aqui, agora, desde o início, o nosso foco aqui de hoje. Enquanto isso, ele fica lá no silêncio também, buscando, fazendo os seus insights, o seu momento ali, para tudo ir acontecendo num processo, né, que vai ser muito melhor para ambas as partes, e qual o foco aqui é o cliente-paciente, vai ser muito melhor para ele, né, e trabalhando tudo isso. Então, esses pontos aí para nós, claro, existem todos os outros, mas o objetivo é a gente sempre estar atento que importa o estilo e a gente tomar cuidado de todos os vícios, de tudo, analisar, né? Olhar para si como psicanalista, como esse processo de agente e buscar compreender que nós estamos com um outro e que eu preciso também estar atento a mim, estar atento a tudo que pode ser empobrecedor para esse processo do outro, né? Então, nós trazemos aqui quais são os elementos essenciais de uma interpretação e como ela age, né? Então, eu vou falar aqui dos três primeiros: conteúdo, forma e oportunidade, e pela demanda, né, dos outros dois, finalidade e destino, ser uma demanda bem maior, são os tópicos tão maiores. A minha colega vai falar, o próximo colega vai falar dessa finalidade do destino, tá? Então, eu vou falar aqui do conteúdo, né? O conteúdo, aquilo que como que o conteúdo que o psicanalista vai trabalhar com o cliente paciente. Esse conteúdo ele vai se formar dentro do psicanalista de acordo com sua escuta e de acordo com a ressonância daquilo que ele vai ouvindo, né, aquilo que o cliente paciente ele vai falando, tudo aquilo que ele vai falando vai tendo conteúdo, vai acontecendo aqui dentro do psicanalista uns processos, ele vai formulando esse conteúdo. E à medida que ele escuta, por isso que é algo muito importante também,
a forma que ele dá essa escuta, né? Que ele vai escutando tudo que vai colocando, então ele vai elaborando esse conteúdo dentro de si, essa ressonância vai ajudando nessa elaboração, até que ele vai escolher o que vai ser colocado, né? Até que vai surgindo o conteúdo para que possa ser colocado para ser colocado, né? E aí nós temos a forma, né? Ou seja, a forma é como vai ser, né? A forma é como eu vou falar, como será o meu tom, como vai ser a minha postura ao falar, né? Então tudo isso também é importante, principalmente em alguns pacientes, né, em estado regressivo, que eles estão mais atentos, né? Então tudo isso é muito importante, né? E é claro, em alguns casos a pessoa vai se utilizar, como eu falei lá atrás, né, voltando um pouco, a pessoa vai utilizar-se do seu, como sempre, né, ela vai utilizar do seu estilo, sim, porque alguns psicanalistas têm um estilo mais enérgico de falar, outros falam de forma assim bem mais pausada, né, mais tranquila, né, já é o estado natural da fala do psicanalista, né? Então tudo isso tem uma importância. Ele tem um cuidado de não falar muito alto, ele tem um cuidado de falar pausadamente, mas em um determinado momento, do qual você vê que necessita ou de acordo com tudo que já foi construído, né? De acordo com a interação que já foi construída, de acordo com você já adquiriu a confiança da pessoa, né? E aí você já tem esse estilo de forma mais enérgica e muitas vezes você pode usar a fala para dar, de certa forma, aquele sacode, né, em um determinado momento, ou até mesmo para ilustrar algo que é muito importante, né? E, por que não? Em alguns casos, se a pessoa tem essa forma enérgica, ela vai trazer mais energia e falar, olha, olha, olha só! Né? Então ela vai que é para chamar a atenção. Então, tudo isso da forma é importante. A gente saber que faz a diferença e em alguns determinados momentos ela vai variar de acordo com o seu estilo. Né? Claro, isso tudo, essa forma aí, quando a gente fala de estilo, é porque a pessoa já está segura para fazer isso. Ela já é algo que ela já faz naturalmente. Né? Ela tem um cuidado da fala naquele momento, mas ela sabe que faz parte dela. Não, eu falo enérgico, mas então agora eu vou aproveitar esse momento aqui que é necessário e vou falar assim de forma mais enérgica, porque é algo que é importante que ele vai compreender, né? E algo que também eu considero muito importante, que é a oportunidade, né? A oportunidade, a gente vem, é o feeling, né? O time que o psicanalista ele vai adquirindo em todo esse processo, né? Diante de tudo que eu falei aqui, é o momento onde ele tem todo o processo da escuta, né? Todo esse processo ele vai construindo, vai observando, né? Vai se trabalhando e ele vai saber esse momento exato de colocar, ele vai aproveitar essa oportunidade, né? Aquele momento que aconteceu, que viu, que no caso não se trata, né? Quando a gente fala de time, né? É porque é importantíssimo o que acontece em todo o processo. Muitas vezes voltando um pouco aqui para a gente já fazer um fechamento, voltando em tudo que já foi falado, né? Porque tudo está muito engajado, muito está dentro um do outro, então já aproveitar e fazer um fechamento aqui agora, tá? Falando da oportunidade, aproveitar a oportunidade, né? E fazer todo esse fechamento aqui. Nós temos estamos diante do cliente, do qual está ocorrendo o processo, você observou a evolução, você observou desde o início, você já viu algo lá, você já, no sistema aqui agora comigo, você viu algo que você já interpretou, você podia falar, mas você viu que não era o momento, é o momento de construção da construção da confiança, né? Então você deixou aquilo lá guardado, né? E aí, pum, colocou aqui. E aí, à medida que você foi trazendo aquilo que já estava na superfície, né? Aquilo que era importante trazer o conhecimento, e foi trazendo aquilo que estava na superfície, né? Não superfície, não supérfluo, mas que era importante para ele foi compreendendo, ele foi se preparando, mas você lembra, você viu algo importante ali, que é muito importante, mas você sabe que é forte, é pesado para a pessoa naquele momento, naquele início. E aí o processo continua. Um encontro, 2 encontros, 3 encontros, e fica pertinente. Você vai elaborando essa neurose e vai, olha, estou confirmando aqui. Né? Outras coisas você já foi descartando, você foi afinando
aquela informação primeira que você teve, e você vai observando tudo isso, né? Você vai se guardando, e chega nesse momento onde você construiu todo uma confiança, você construiu todo um processo, você já fez algumas transformações nele, agora é o momento, é a oportunidade, é o time, né? No caso, você tem essa bússola, você tem esse que te orienta, que te norteia, para que agora chegou o momento de aí até você pode até um conteúdo que você já observou e veio confirmando, veio elaborando todo esse processo, né? E agora você vai dar uma forma para ele, e por ser um conteúdo às vezes pesado, você vai ter todo um cuidado, você vai preparar o ambiente, você vai perceber se aquele realmente, aquele momento do qual você se preparou, a pessoa veio preparada para aquilo, e você observa, ela realmente, acredito que ela está preparada, ela já deu um sinal, e agora você vai usar da oportunidade, vai falar aquele conteúdo que era que num momento ela não estava preparada, mas agora ela está preparada para você falar da forma adequada, né, um conteúdo adequado, da forma adequada, no momento certo, né? E você falou. Então eu fico por aqui, e o meu colega vai dar continuidade nos próximos conteúdos.